Agora são 7h08, estamos de volta com o Manhã no Ar e hoje a gente recebe aqui o candidato Cisnei Cabral, do PSTU, que é o nosso convidado na rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. E vamos passar para a nossa segunda metade da entrevista. Antes do intervalo, eu perguntei ao senhor sobre uma proposta que impressiona. Desempregado não pagar passagem de ônibus, não pagar imposto, não pagar água e não pagar luz. Como? Olha, Adriane, nós do PSTU entendemos o seguinte: se a pessoa está desempregada, não é por culpa da pessoa, né? Ninguém está desempregado porque quer. E aí nós dissemos o seguinte, que hoje tem uma política de privatização, né? A política de privatização, e como nós temos uma política que nós estamos pela reestatização das empresas, nós entendemos que num processo de reestatização, nós precisamos fazer com que as pessoas que estão desempregadas, elas não paguem esses impostos. Mesmo porque a maioria não tem condições de pagar esse imposto, quem está desempregado. Então, nós colocamos isso nesse sentido. Em relação ao transporte coletivo, né, primeiro o seguinte, que nós entendemos que o transporte coletivo, ele não tem que ser gratuito só por desempregado e também para os estudantes. Né? Porque nós partimos do princípio seguinte, que no final do ano passado, o prefeito de Manaus pegou 5 milhões e passou para as empresas do transporte coletivo pagar o 13º dos empregados das empresas de transporte coletivo. Aí nós dissemos, é justo que os trabalhadores recebam o seu salário porque trabalharam, mas não é justo o prefeito de Manaus pegar 5 milhões do nosso dinheiro, dos impostos que nós pagamos e passar para os empresários. Aí nós dissemos o seguinte, se tem condições de fazer isso, então nós entendemos que também tem condições de garantir transporte gratuito por desempregados. E mesmo porque nós somos pela estatização do transporte coletivo. Nós dissemos o seguinte no nosso programa, que assumindo o governo do Estado, nós vamos pedir uma auditoria nas contas dessas empresas de transporte coletivo. Porque não dá para toda vez eles ficarem alegando que não tem dinheiro, estão no prejuízo, E se você não tiver 3,80, você não anda de ônibus nessa cidade. Enquanto muitas vezes eu vejo até que uma pessoa da terceira idade, né, eles acabam fechando a porta para as pessoas não pegarem o ônibus. Então, quer dizer, é um descaso com as pessoas desse Estado. Mas no regime que a gente vive hoje do capitalismo, tudo tem um preço, assim, tudo se paga, nada é de graça. E diante desse cenário, por mais que a gente tenha um governo estadual que seja socialista, o nacional continua sendo um modelo capitalista. Como aplicar isso? Como isentar essas pessoas de pagar luz, se vão continuar consumindo? Como deixar de pagar água, se a água vai continuar chegando na torneira? Eu queria só entender, nessa linha da Adriane, seria uma espécie de moratória pessoal ou o governo ia pagar essas contas? Só para complementar e tentar entender também. Olha, em relação à água, vamos pegar um pouco o que foi a COSAMA aqui no Estado. Porque nós temos como princípio a reestatização de tudo que foi privatizado. Tudo que foi privatizado no governo nosso, nós vamos reestatizar. Partindo do princípio que quem construiu esse patrimônio foram os trabalhadores. Isso é fruto da riqueza dos trabalhadores. Então, em relação à água, fizeram uma concessão, né, uma concessão de 20 anos, agora já passaram para um outro grupo que praticamente controla, né, os recursos hídricos quase no Brasil inteiro, né, e nós não vimos investimento no sentido de melhoria. Por exemplo, tem locais aqui em Manaus que não tem água tratada ainda. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, nós dissemos o seguinte, num governo nosso, nós vamos reestatizar. E nós podemos fazer isso, nós podemos garantir com que os trabalhadores possam ser isentos dessas taxas de água. Em relação à energia, que hoje a política do governo é uma política de privatização, né? Inclusive querem privatizar a Amazonas Energia, que nós achamos que nós somos contra essa privatização, por entender que cada vez mais vai ficar mais cara a energia. Então nós partimos do princípio, se nós assumirmos o controle, nós, enquanto conjunto da classe trabalhadora, nós podemos fazer isso, nós podemos garantir, mas que para isso os trabalhadores têm que assumir esse controle. Tanto é que no nosso plano, o slogan da nossa campanha é um chamado à rebelião. Acho que vocês já pararam para ver um chamado à rebelião, e esse chamado à rebelião, ele vem nesse sentido, que os trabalhadores se organizem, porque os trabalhadores têm uma força muito grande, os trabalhadores. Agora nós fazemos isso para que despertar os trabalhadores, para que os trabalhadores possam ver a força que tem e mudar essa correlação do que está colocada. Porque, como eu coloco, não é justo só nós ficarmos pagando o pato. Candidato, a Cleiton Pascarelli falando, em contrapartida do que o senhor fala em estatizar tudo que foi privatizado, o senhor tem aqui no seu plano de governo, por exemplo, na ala de mulheres, construir creches nos locais de trabalho dessas mulheres
mulheres para que ela possa trabalhar tranquilamente. Seria então construir creches nas indústrias? O Estado estaria construindo obras dentro dos locais de trabalho, das empresas privadas, por exemplo, candidato? Não, Cleito, nós entendemos que a creche nas empresas privadas, isso é uma atribuição da iniciativa privada. Então, como é que o senhor vai fazer? Sim, nós vamos construir creches para que os filhos dos trabalhadores possam deixar os seus filhos e poderem trabalhar. Porque hoje nós sabemos que muitos já prometeram fazer creche nesse estado e não fizeram. Já teve promessa de 100 e poucas creches, né? Outro já prometeu não sei quantas creches e não garantiram. Porque nós entendemos que a creche, ela tá agregada a um plano de educação colocado. Mas então não é no local de trabalho, como diz o seu plano de governo? Não, nós vamos fazer creche para que se garanta, né, que os filhos, por exemplo, vamos ver que, digamos, os trabalhadores que trabalham nas escolas. Tem muitos nas escolas, tem alguns professores que têm filho. Tem alguns alunos que também têm filhos. Quer dizer, há uma evasão, às vezes, por conta que não tem onde deixar seus filhos. Então, nós precisamos garantir, porque nós estamos falando de recursos públicos, né? Então, nós vamos aplicar esse recurso público aonde há necessidade em relação a essas creches para garantir os filhos dos trabalhadores em determinados locais. Candidato, caso seja eleito, como que o senhor pretende realizar as ações para melhorar os índices na educação e quais são as propostas da sua governança? Olha, em relação à educação, é que nós partimos do princípio que nós não vimos a educação como uma mercadoria, como hoje é colocada a educação. Porque nós queremos, em relação à educação, ou nós aplicamos 10% do PIB estadual, e também nós queremos que, a nível federal, seja aplicado 10% na educação. Nós queremos 10% do PIB estadual ou 30% do orçamento. Porque nós entendemos hoje que a educação, ela é necessária. Só que nós queremos que as escolas sejam todas elas de tempo integral. Por que isso? Porque hoje nós entendemos que a educação, ela tem que ser voltada ao interesse da comunidade acadêmica. Por exemplo, estão se fazendo uma reforma educacional hoje que não vai atender a necessidade aqui do Estado. Por que isso? Porque nós temos algumas particularidades e nós entendemos que tinha que ter um plano educacional voltado para o Estado do Amazonas. Mesmo porque nós queremos implantar nas escolas cultura, né, lazer, esporte, porque hoje não há incentivo para a juventude. E aí isso vai para um outro caminho, que é a questão hoje da insegurança e da criminalidade colocada hoje. É por isso que nós precisamos dotar a nossa juventude, dando condições e perspectiva para a juventude, para que realmente possa ter um futuro, possa se pensar no futuro da juventude. E não hoje como está colocada hoje a juventude, indo por outro caminho. Nós vimos hoje que adolescentes com 15 anos estão pegando arma, né? E estão saindo aí por uma questão de sobrevivência. Quer dizer, hoje há uma banalização da vida, e aí nós dissemos o seguinte, que tem que ter um planejamento, porque nós entendemos o seguinte, que quem deveria planejar a vida das pessoas, que era o Estado, não faz mais isso. Não está planejando a vida das pessoas e não está oferecendo perspectiva de vida para a nossa juventude e as pessoas nesse estado. Falando em segurança, no seu plano de governo, o senhor fala sobre a criação da Polícia Única sob o controle dos trabalhadores. Como é que seria isso? Olha, hoje nós temos uma polícia hoje que nós entendemos que ela vai de encontro ao que nós defendemos, nós do PSTU. Por que uma polícia única? Porque nós fomos pela desmilitarização da polícia. Porque nós não queremos polícia para estar reprimindo o movimento social e não queremos polícia para estar batendo em trabalhadores. E mesmo porque hoje, se nós formos ver hoje a situação hoje da criminalidade que está colocado, né? E aí isso passa também pelo que foi feito no governo do PT, no governo Dilma, que é a lei antidroga, né? Porque nós vimos hoje o seguinte, que nesse país nunca se prendeu tanta gente e nunca se matou tanta gente nesse estado, nesse país. Então, quer dizer, esse controle da polícia vem no sentido que a comunidade e os trabalhadores possam ter esse controle. E mesmo porque nós sabemos que os policiais também são trabalhadores. Por exemplo, se um policial mora na periferia, quando ele sai de casa, ele tem que guardar sua farda numa bolsa. Porque na comunidade, muitos não podem saber que ele é policial. E nós partimos do princípio que o policial também é um trabalhador,
certo? É um trabalhador, assim como nós não queremos que matem os trabalhadores, nós não queremos também que os policiais sejam mortos. Então, por isso que nós dissemos que no provável governo socialista do PSTU, o controle social tem que ser feito pelos trabalhadores, porque essa polícia, ela tem que estar a serviço dos trabalhadores, e não para reprimir trabalhadores. Mas, candidato, quando o senhor propõe a desmilitarização, o senhor não acha que pode acabar afetando uma das maiores carências da população de Manaus hoje, do Amazonas hoje, que é justamente o patrulhamento? A gente sabe que no interior tem pouquíssimo policial militar, a gente sabe que na periferia não tem tanto policial militar também para fazer esse patrulhamento, fazer esse trabalho ostensivo mesmo. O senhor não acha que pode causar uma sensação de insegurança? Nós acreditamos que não, porque a segurança, a questão hoje da segurança e hoje a situação que está colocado, porque geralmente quando se coloca só o efeito. E nós do PSTU, nós gostamos de dizer qual é a causa que está causando a insegurança. Hoje, por exemplo, desemprego. Desemprego é a grande causa hoje que está colocada em relação à insegurança. O desemprego, a falta de perspectiva para a nossa juventude. Isso está... Então, quer dizer, se nós não tivermos uma política voltada para que as pessoas possam ter emprego e a juventude possa ter perspectiva e a população pobre possa ter uma condição de vida melhor, nós entendemos, se garantir isso, nós vimos que a segurança pode ser controlado, o índice hoje, em relação à insegurança que está no Estado. Nós não vimos que isso vai causar um caos no Estado, mesmo porque nós entendemos que se houver um controle e nós vamos governar através de conselhos populares, onde trabalhadores da segurança e os trabalhadores também da comunidade, eles vão estar juntos discutindo e planejando qual é a melhor forma de segurança que vai ter para o conjunto da população. Candidato, o senhor fala aqui no seu plano de governo também na área da segurança o seguinte, eu estou até com um plano aqui para usar exatamente o que está escrito. Os trabalhadores e a população farão a sua própria segurança através dos conselhos populares. E o senhor diz aqui, as quais poderão, por exemplo, lutar contra a violência e criminalidade institucionais, fim das tropas encarregadas de repressão, manifestações, distúrbios sociais, enfim. O senhor coloca aqui o controle da polícia. Me lembra, inclusive, uma brincadeira de WhatsApp que circula aí no Brasil inteiro, né, de que alguém liga para a polícia e a polícia diz bem assim, não, agora não podemos fazer nada, liga lá para o Direitos Humanos, enfim. O senhor não acha que seria aí sim uma opressão, oprimir o trabalho policial, candidato? Olha, Cleito, não se trata de opressão. Se trata o seguinte, se você for ver o que nós colocamos, né, enquanto proposta para o conjunto dos trabalhadores, não se trata de opressão, porque nós entendemos o seguinte, que nós trabalhadores temos que ter o controle. Né? Nós temos que ter o controle. E partindo do princípio que nós temos que ter o controle, não se trata de opressão, mesmo porque os policiais, eles fazem parte da classe trabalhadora. Não é uma coisa isolada da classe trabalhadora, os policiais. E é por isso que nós dissemos que não é opressão, porque nós entendemos que, havendo esse controle, não é só a questão da polícia, nós entendemos também, por exemplo, o judiciário, ele tem que ter um controle externo, né? Nós apontamos que esse controle, ele passa nas instituições hoje do Estado, porque nós entendemos que através do controle, nós trabalhadores possamos estar democratizando. É pelo contrário, nós vamos democratizar, por exemplo, na democratização da polícia. Nós entendemos que os policiais têm que ter direito a sindicalizar, nós entendemos que os policiais têm que ter direito a eleger os seus comandantes. Isso é uma democratização que nós estamos colocando em relação às instituições que aí estão, porque nós estamos pela democratização. Nós entendemos que os trabalhadores têm que ter direito, os policiais têm que ter direito de eleger seus comandantes. No momento que não servir mais, eles podem revogar, eleger. Então, nós estamos colocando uma democracia nas instituições hoje que estão colocadas. Não, mas, desculpa, Adriane, o senhor coloca aqui a questão de controlar a polícia. Agora o senhor diz que eles são trabalhadores e também vão participar. Então, a própria polícia não pode se comandar como é atualmente ou não? Não, Cleito, porque se nós partimos do princípio que nós defendemos o socialismo, entendeu? Nós entendemos que tudo que tiver no Estado tem que ser controlado pelos trabalhadores. Então, não dá para a gente manter uma situação dessa que está colocado, porque nós entendemos como é que age a polícia hoje. E nós dissemos claramente também no nosso programa que os crimes cometidos por policiais, nós queremos que sejam punidos. Nós também vamos exigir a punição.
porque não dá para estar hoje a situação que está. Por exemplo, hoje, se você for negro e pobre e morar na periferia, por exemplo, eu sou morador do São José 1, entendeu? Eu moro no São José 1. Se você for negro e pobre, hoje a maioria é tratado como bandidos. E nós dissemos que não pode as pessoas ser tratadas dessa maneira. Candidato, desculpa, isso não abre margem para que ocorra mais justiça com as próprias mãos, mais linchamento que nós já vemos hoje? Não, nós acreditamos que hoje o descontrole, eu poderia até colocar hoje o descontrole social que está tendo em alguns locais, é justamente pela situação hoje que está colocada. Qual é a situação que nós colocamos? Hoje, como quem deveria hoje planejar o Estado, não fez isso. E aí, nós dissemos que isso não levaria a um descontrole, por quê? Porque partindo do princípio que nós, trabalhadores, através do Conselho, vamos estar fazendo isso, tendo esse controle, nós entendemos que não haveria o descontrole. Porque o descontrole hoje está colocado pela própria ausência, a ausência de uma política, claro, que valorize a vida das pessoas. E é isso que está colocado. Como há uma banalização da vida hoje colocada, é só nós pegarmos hoje o que é hoje no Estado, a violência contra a mulher. Hoje, Manaus, né, vamos supor, a última pesquisa que eu vi, uma pesquisa nacional que teria 74 mil casos de agressão à mulher, Manaus tinha quase 10% de agressões em relação à mulher. E nós dissemos claramente que a questão da segurança, ela passe por toda em relação às mulheres, em relação, hoje tem a discriminação dos LGBTs, quer dizer, nós somos contra toda forma de opressão. Candidato, só porque o senhor falou nessa questão da mulher, o seu plano de governo fala, assim, diretamente, explicitamente, como proposta, o fim do feminicídio. Claro, óbvio que todos somos contra o feminicídio, né, com qualquer tipo de violência, ainda mais contra a mulher, mas não é meio utópico fazer esse tipo de promessa, de compromisso com o cidadão? Olha, nós acreditamos que não, mesmo porque, se você for ver hoje a Lei Maria da Penha, quando foi criada a Lei Maria da Penha, criaram a lei, entendemos que foi um avanço, só que não há investimento na Lei Maria da Penha. Se nós formos pegar no governo Dilma, o que estava destinado era 13 centavos de investimento. Então, quer dizer, nós entendemos o seguinte, que não é, porque nós precisamos ter uma outra cultura colocada. E nós do PSTU colocamos isso. Em termos de investimento na Lei Maria da Penha, nós queremos destinar 1% do orçamento, que daria em torno, se for 17 bilhões, nós teríamos em torno de 170, vamos supor, 177 milhões para investir na Lei Maria da Penha. Precisamos criar mais delegacias, nós precisamos, porque nós entendemos que não basta só criar abrigos, nós precisamos também capacitar as mulheres, porque não vamos pegar a mulher e colocar no abrigo, nós vamos capacitar essas mulheres para que elas possam ter condições de sobreviver no mercado de trabalho. Em relação a essa questão utópica que o Dante falou, as propostas do socialismo na realidade do Brasil são praticamente utopia, de acordo com a nossa realidade. Teria algum país que seria a sua inspiração, que daria para aplicar o que foi feito em outro país, que seria o regime socialista, para ser um exemplo para o Brasil, que a gente possa seguir esses passos de alguma forma? Olha, nós temos como base a antiga União Soviética, hoje a Rússia. Nós entendemos que houve muitos avanços mesmo, e tanto é que até hoje, né, fruto da Revolução de 17, nós vimos que a Rússia hoje é a segunda maior potência colocada frente aos Estados Unidos. Então, quer dizer, houve uma qualidade de vida, né, os primeiros 5 anos da União Soviética, houve uma qualidade de vida muito grande, onde até hoje usufrui desses frutos que foi colocado. Em relação à questão do feminicídio, nós entendemos que não é uma utopia, porque a realidade hoje, se for ver a realidade hoje, ela choca. Ela choca. Mulheres sendo mortas só no fato de ser mulheres. E nós do PSTU, nós somos contra isso que acontece. É por isso que nós entendemos que nós temos que ter uma... Por isso que quando nós colocamos umas propostas, as pessoas acham que choca. Candidato. Mas... Desculpa, só aproveitando aí e voltando na segurança, e pelo que o senhor fala aí, o senhor, já que segurança é o maior anseio hoje da população e falando em dar a população aí o poder de controlar a sua própria segurança, o senhor é favorável ou contrário a armar a população? Temos 30 segundos. Olha, Cleiton, em relação a armar a população, né, nós entendemos o seguinte, que no governo nosso, no Estado socialista, a questão de armamento seria em relação à própria defesa dos trabalhadores. Mas nós não estamos colocando isso na ordem do dia. Mas o senhor é favorável ou não? Dependendo da
do estado que nós estivermos em relação ao sistema capitalista. Por exemplo, como nós defendemos o socialismo, e no Estado socialista, se caso houver repressão, claro que terá a autodefesa dos trabalhadores. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, candidato, e temos alguns segundos ainda para as suas considerações. Tá, olha, nós do PCU, nós somos um partido que nós não vivemos só da eleição. Nós participamos do processo eleitoral e nós pedimos seu voto no 16, mas não queremos só seu voto. Queremos que você venha conosco construir o PSTU, porque nós estamos antes e durante e depois das eleições. Porque nós somos um partido da classe trabalhadora e nós defendemos o interesse dos trabalhadores. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por ter atendido o nosso convite. Tá, nós que agradecemos o espaço e, se caso seja necessário, nós estamos aí com os trabalhadores para explicar hoje o nosso programa, para que os trabalhadores entendam qual é a saída que nós colocamos frente aos demais candidatos que aí estão. Hoje a gente recebeu aqui o candidato Sidney Cabral do PSTU. Queria agradecer também aos jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação que também participaram da nossa entrevista, Larissa Cavalcante, Tiziara Brandão, Dante Graça, Cleiton Pascarelli. Na segunda-feira a gente está de volta, né? Dando início, seguimento à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. E na segunda-feira o convidado do Manhã no Ar é o Wilson Lima, do PSC. As entrevistas foram definidas através de sorteio, a ordem delas, né? E eu vou ficando por aqui desejando para você um excelente dia. A gente se encontra na segunda. Até lá.